Bom dia, meu planetário! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tudo ótimo e por aí, Werneck, como estamos? Tudo tranquilo, gente, tudo tranquilo. Muito obrigado por tudo. Obrigado também pelos comentários que a gente recebeu sobre o programa passado. Ficou bem bacana mesmo, tá? Mas tudo na medida do possível, indo muito bem, assim como dá. Queria fazer só um comentáriozinho antes da gente iniciar. Sim. Dar os parabéns novamente, um TBT que não é TBT, mas dar os parabéns pro meu filhote que completou 4 anos essa semaninha, que a gente fez uma festa de bombeiro e que os bombeiros vieram para cantar os parabéns para ele e ele fala disso até hoje. Ai, que Todos fofo. os dias. Parabéns, Theo, parabéns, viu, meu amor? Um dia, quando você tiver idade suficiente pra ver seu pai passando vergonha na internet, eu te mostro isso aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá, e vamos começar essa semana. Olha, vou avisando, a gente sempre fala que, pô, tá difícil, a culpa não é nossa, não sei o que, mas ó, essa semana foi tranquila. Por incrível que pareça. Foi incrível que pareça. Eu não sei dizer se a semana foi tranquila ou se a gente que tá ficando habituado com a desgraça. Corre o perigo de ser os dois. Pro nível de desgraça que a gente tá habituado, essa semana foi tranquila. Mas nem por isso, né? Então, eu queria começar o programa de hoje chamando aqui, talvez aquele que atualmente a gente possa considerar como o Nirvana da política nacional. E por que você está dizendo isso? Vamos começar com essa daqui. TRE do Paraná une ações do PL e do PT que pedem cassação de Moro. Ou seja, alguém que consegue unir todas as tribos, né? Porque para unir a ação do PL e do PT, o cara tem que ser incompetente em diversas áreas. Pois é, mas quais são essas ações? É que elas têm o mesmo fim jurídico, né? Então, o que foi? Moro chegou lá, se candidatou a presidente, fez uma pré-candidatura à presidência da República, começou a gastar rio de dinheiro, se não me engano, na época do Podemos, né? Foi isso mesmo? Foi. Rios de dinheiro na época do Podemos, né? Por quê? Porque candidatura para a presidência da República você tem um teto que é muito grande, porque você vai fazer uma campanha em nível nacional, que você precisa realmente se deslocar para todos os estados, fazer material voltado para todos os estados, então ele tem realmente um gasto eleitoral muito maior do que, por exemplo, uma candidatura para senador, que o senador está focado no seu estado de origem, Sim. né? Então, o que aconteceu? Ele começou a, com rios de dinheiro, tentar se viabilizar politicamente com uma pré-candidatura para a presidência da República. Tranquilo até aí. Ele viu que não ia dar certo. O que ele fez? Arregou. Colocou as patinhas dele de molho, fez quaquá pra cá, quaquá pra lá. Aí resolveu sair do Podemos, foi para União Brasil, tá? E se candidatou como senador pelo Paraná. Primeiro ele tentou ir por São Paulo, não deu certo, tá? E aí eles falaram, você não mora em São Paulo, como é que você pode querer ser candidato por São Paulo? Aí eles falaram, não, beleza, foi pro Paraná. Aí ele falou, certo. Mas o prefeito daí também não é daí não, o governador também não é daí não, ninguém é daí não, menino. Eduardo Bolsonaro também não é daí não. Aí o que aconteceu? Beleza. Chegou e ele começou a campanha dele para Senado e tudo mais. Só que ele já tinha gastado uma grana gigante enquanto pré-candidato a presidente da República. E a questão é, quando se pega essa grana que se gastou para viabilizar o seu nome, ela ultrapassa o teto, que existe uma lei, existe um teto de quanto se pode gastar em cada nível de candidatura.
Você chega lá e quer se candidatar para vereador da cidade, você pode gastar até tanto. Se quer se candidatar para governo do estado, é um outro nível. Para senador, outro nível. Presidente, é outro nível. Então ele já tinha extrapolado o valor máximo que poderia se candidatar, se usar uma candidatura. Nesse caso, o PL, partido de Eduardo Bananinha, de Bolsonaro, dessa tropa toda que vocês conhecem, chegou lá e eles abriram um processo com um fim. O processo foi: esse cara, ele teve abuso de uso teve um uso da máquina financeira desproporcional, maior do que o teto permite, fazendo assim com que as outras candidaturas saíssem em desvantagem, porque não puderam utilizar tanta grana para viabilizar seu nome quanto eles. O PL fez isso por quê? Ele fez isso porque ele não gosta do Sérgio Moro? Não, na verdade ele tá pouco se fudendo pelo Sérgio Moro, mas é porque eles estão querendo a vaga do Sérgio Moro. Porque se o Sérgio Moro ele for inviabilizado, ele vai ter a próximo da linha, que seria justamente que ficou em segundo lugar, porque os votos dele deixarão de contar, né? De valer. O segundo da linha seria justamente o candidato do PL lá no Paraná, beleza? O Partido dos Trabalhadores também criou esse mesmo argumento, entrou na justiça, no Tribunal Eleitoral, pedindo a cassação do mandato do Sérgio Moro, não porque ele queria se beneficiar, mas sim por questão ideológica mesmo, por saber que a candidatura foi errada e que um cara como esse não deveria nem estar sendo candidato na verdade, né? E por saber também todo o mal que o Moro pode causar na vaga de Senado. Já causa, e sabemos que daqui a pouco ele pode, inclusive, ser preso, que facilitaria se ele não tivesse foro, inclusive. Mas, em resumo, foi isso. Esse cara gastou rios e rios de dinheiro para ser pré-candidato à presidência da República, não deu certo, virou candidato a Senado, gastou muito mais do que se poderia, e aí, o quê? O dinheiro que ele gastou para ele se colocar como pré-candidato à presidência da República, fez a cabeça de muita gente a imagem dele. Então ele teve uma circulação de imagem muito grande que favoreceu sim a sua candidatura ao Senado. Então, isso realmente é um uso desproporcional da máquina, que é justamente uma coisa que pode levar de uma maneira muito simples e fácil e rápida a cassação dele do mandato, porque realmente ele extrapolou todas as regras constitucionais que existem para a questão de candidatura, né? Então, o uso desproporcional de dinheiro, justamente passando do teto de gastos, do teto que se pode fazer o gasto em campanha eleitoral, ele é justamente punível com uma perda de mandato, né? E então as pataquadas de Moro, né? Mas não foi só isso não, ainda temos várias pataquadas. Eu gostei muito, ficou um cachorro muito bom o termo, parabéns. Ainda falando das pataquadas do nosso marreco de estimação, STF proíbe destruição de provas em celulares de Moro e Deltan. Informações obtidas por hacker foram divulgadas pelo The Intercept em série de reportagens conhecidas como Vaza Jato. Sério, gente, ó, só pra vocês terem ideia, o que a gente tá falando aqui é porque o Moro e o Deltan, eles pediram que o STF destruísse provas que foram criadas contra eles, mostrando e demonstrando o quanto que eles eram perversos e quanto que eles eram uma equipe que não estava tentando se fazer justiça e sim tentava fazer justiçamento, né? Ou seja, quero fazer a minha vontade prevalecer independente se isso está regimentado na lei ou não. Que são os lawfares que a gente já falou durante alguns anos. Mas eu acho que essa notícia está aqui mais para principalmente mostrar o nível que esse povo tem. Você chegar lá e entrar com uma ação para tentar fazer com que o Supremo destrua provas. Aquele negócio, irmão. Pedir não custa nada, entendeu? Você pede. Cara. Ei, você não quer me dar 1 milhão, não? Não. Ah, tá, pedir, né? Fazer o quê? Tá, sério. É bizarro. Pera aí, não, eu queria. E isso, eu não sei, assim, eu não entendo tão a fundo pra poder afirmar. Mas
Isso não é meio que gerar provas contra si mesmo? Mas não dá essa ideia de que ele tá gerando prova contra si mesmo, dizendo, ei, apaga aí esse negócio que eu fiz aqui, vai lá? Na verdade, a Vaza Jato foi justamente o que deixou... levou com que eles chegassem e colecionassem todos os problemas que eles começaram a ter, né? Porque a Vaza Jato foi com que fez com que ele fosse considerado um juiz parcial, que ele chegasse lá e perdesse o lugar de queridinho da mídia e salvador da pátria, entre outras coisas, né? Mas eu queria utilizar aqui uma frase de para mim, um filósofo contemporâneo, um pensador da humanidade, que hoje em dia ele está colocado agora no Ministério da Justiça, chamado Flávio Dino, que eu fico pensando o seguinte: o cara que acha que vai pedir pro STF para destruir provas, se insere ou mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Se encaixa perfeitamente numa matéria como essa, porque, sinceramente, quando a gente vê essas pataquadas, não tem muito o que falar, não. Ainda parafraseando grandes pensadores sobre o marreco, eu tenho a citação do Gilmar também, que diz que quando a gente vê figuras como Sérgio Moro, faz repensar como aplicar a prova para juiz. Entendeu? Bom, vamos criar o quadro falando sobre Sérgio Moro, o que as personalidades podem dizer sobre ele. E vamos pegar essas falas e condensá-las todas num bloco assim. E hoje a fala da semana é... Cada semana a gente manda uma, né? Tá. Qual é a fala da semana? É essa, tum! Olha, eu acho que dá. Vamos ver. Se vocês tiverem sugestões de frases que vocês querem botar, manda pra gente. Põe aqui nos comentários, põe aqui embaixo no vídeo, ou manda lá no Instagram, que a gente vai adotar essas ideias. Gostei muito. Foi. Mas agora vamos passar para outra figura, que inclusive acabei de ter um insight que eu vou falar já. Mas vamos falar sobre outra figura da política nacional, mas na real não dele e sim de seu filho, do Arthur Lira Júnior. Arthurzinho, Tutu, porque esse menino, esse rapaz, tá aqui ó. Exclusivo, empresas representadas por filho de Lira receberam 34 mil no governo em 2 anos. A agência do filho do presidente da Câmara ganha para intermediar serviços de publicidade para órgãos federais. A comissão é estimada em 7 mil. Aí tá tudo certo, assim. Pô, é um trabalho como qualquer outro, né? Só que tem um detalhe aqui na reportagem que eu tava lendo que me chamou muita atenção. Eu queria compartilhar com vocês. Aqui, ó. Eu vou pular e vou direto. Embora não tivessem qualquer afinidade com o ramo de publicidade, em 2021, Arthur Filho e Malu, que é filha do compadre do Arthur Lira lá, do cara que fazia tudo pra ele, abriram juntos em Brasília uma empresa para intermediar contratos de publicidades firmados com o governo federal. Àquela altura, os pais de ambos estavam prestigiadíssimos dentro da máquina de gestão de Jair Bolsonaro. Lira, aliado do então presidente da República e chefe do Centrão, a porção fisiológica do Congresso ao qual o governo havia se rendido, tinha acabado de ser eleito presidente da Câmara. Luciano, principal assessor e homem de confiança dele desde o início da carreira política em Alagoas, circulava desenvolto por alguns gabinetes. E aí, vamos falar sobre alguns processos, porque assim, eles não tinham experiência nenhuma em absolutamente nada, e simplesmente porque os papais, estavam com o orçamento secreto na mão,
entendeu? E todo o Centrão, e boa parte da Câmara, e boa parte do governo na mão, apareceram contratos milionários para uma empresa que não tinha experiência nenhuma. E aí eu queria só ressaltar uma outra parte da entrevista, que é o seguinte. O Arthurzinho, quando ele abriu a empresa, ele tinha 23 anos. Uhum. Né? A Malu tinha 25. Sim. O cara, quando chegou lá, no primeiro ano dele de contrato, eles foram lá e fizeram milhões. E aqui nessa mesma reportagem fala o seguinte, tá? Eles eram, entre aspas, corretores de publicidade, tá? E aí vamos ler aqui. A Omnia 360, que é justamente o nome da própria empresa, né, que eles fundaram, funciona como uma espécie de corretora de publicidade. Ou seja, o que é uma corretora de publicidade? Deixa eu deixar isso mais claro para vocês. É lobby. É uma empresa que ela simplesmente faz o lobby dentro do governo para que outras empresas façam a publicidade. Então a outra empresa vai lá, faz a publicidade que o governo quer e tem que pagar 20% do que ela recebeu para quem fez o lobby. E quem está fazendo o lobby é justamente o filho do presidente da Câmara. Entendeu? E esse presidente da Câmara, ele tinha a chave do cofre do governo federal, que era quem estava fazendo a contratação dessa empresa. Então, é uma coisa assim que fica bem escancarado o quanto que esse povo entende que meritocracia existe. Que o menino de 23 anos já é milionário, não é porque ele é filho de Arthur Lira que está movimentando os pauzinhos por detrás do governo para fazer lobby dentro do próprio governo que ele manda para enriquecer os próprios filhos, que tem inclusive o seu próprio nome, que é Arthur Lira Filho, é Arthurzinho mesmo, tá, gente? Então, é mais um. E aí a gente tem que deixar claro também, tá? A Malu, que a gente tava falando, é a filha do ajudante de ordem. Você lembra quando a gente falou há poucos dias atrás, tá? Eu acho que 2 programas atrás, que o assessor direto de Bolsonaro, que foi pego recebendo dinheiro dentro de um carro, na verdade o motorista do assessor de Bolsonaro foi pego recebendo dinheiro no estacionamento de hotel, dinheiro vivo, e que depois na casa dele foi apreendido dinheiro vivo dentro de um cofre. É esse mesmo cara que é o pai da Malu. Tá? Que é o brother de Arthur Lira desde a época que ele fazia sua política somente baseada lá no Alagoas, tá? Então, isso é completamente, diretamente ligado a ele. E aí agora a gente consegue ver até a relação de tão proximidade que eles têm, que eles colocaram os filhos em comum acordo numa parceria para ter uma empresa que os dois não teriam nenhuma vontade de trabalar. E nenhum tipo de experiência ou nada, direcionamento nenhum. E ainda a própria matéria já até diz mesmo que o Arthurzinho, na verdade, o que ele queria ser era chefe de cozinha. E a Malu, ela gostava de vender biquíni e maiô com correntes banhadas a ouro. Então, era isso que é a experiência que eles tinham, né? Não era de estar fazendo lobby dentro do governo, que na verdade esse lobby não era nem... Eu corro no risco de estar falando uma inverdade, talvez, mas... Esse lobby não é feito nem por eles, é feito diretamente pelo presidente da Câmara. Esse lobby é feito diretamente pelo presidente da Câmara, que está lá, sentado lá na cadeirinha, que estava mandando com todo, como todo mundo sabe, que mandava em todo, tinha a chave do cofre da União. Porque justamente o incompetente do Bolsonaro não conseguia governar. Que já foi comprovado e comprovado. Mas assim, o que eu ia falar, que quando eu li essa matéria, me lembrei de uma parada que a gente não botou aqui na pauta, mas que eu achei uma coincidência que agora me bateu. Sabe, essa semana a gente teve uma votação na Câmara, orquestrada pelo senhor Arthur Lira, sobre uma parada de discriminação político, não foi?
E isso se estendia para a família deles também, não é? Até segundo grau. E logo em seguida estoura um escândalo com o filho do Arthur Lira. Não, é engraçado. Tem algumas cenas muito engraçadas aí, tá? O primeiro, cara, as falas do Glauber Braga são muito boas sobre isso, tá? Mas o presidente do Senado, quando ele recebeu a notícia que a Câmara tinha aprovado isso, ele olhou assim e falou: quê? Eu não sabia nem que isso existia. Ninguém. Aí ele falou: eu vou ter que tirar um tempinho para poder estudar essa proposta que foi aprovada na Câmara para saber em qual Constituição, em qual Casa do Senado eu tenho que levar isso para haver o debate. Porque eu não sei nem aonde que esse negócio pode ser inserido, porque eu não sabia da existência desse negócio. Eu ri muito, bicho. Mas foi, passou na Câmara em tempo recorde, votação super de cima da hora e tal. E aí, de repente, sai esse escândalo com o filho do Tutu. Olha só que coincidência. Pois é. E vocês sabem minha opinião sobre coincidências desde o governo Bolsonaro, né? Aham. Então, assim, não acredito muito, sou muito chegado não em coincidências. Mas ainda falando sobre Câmara, a gente não pode deixar de falar essa semana sobre a CPI do MST. Por quê? Porque tivemos alguns pontos meio bizarros, né? Eu acho que eu posso começar falando sobre vídeos que mostraram o relator da CPI do MST invadindo casas em assentamento. Não só ele, como o Ricardo Salles também. Tá? O Ricardo Salles e o Tenente Zuco entraram sem autorização em assentamentos no interior paulista. Isso foi em maio, se eu não me engano. Não foi? Não foi agora, faz um tempinho já. Só que aí a gente tem diversos grandes problemas nesse meio. Eu não vou nem começar pelo fato de que eles não poderiam invadir a casa de ninguém. E quem invadiu alguma coisa foi a CPI, quando invadiu a casa da galera. Mas eu queria falar só sobre um ponto que, além de tudo, o assentamento que eles foram não era nem do MST. Era da FNL, Frente Nacional de Luta. Tá? Se a gente tá falando sobre a CPI do MST, a gente tem que deixar bem definido. Eles não sabem nem que caralhos é o MST. Foi a primeira grande prova que eles deixaram assim, bem claro, ó, foda-se, pra mim é tudo igual. Uhum. E não é, não pode. Além de, eu acho que não precisava nem falar, mas a gente não pode entrar na casa do coleguinha. Tá? Foram várias arbitrariedades, né? Ele foi, além de invadir o acampamento, ele tentou invadir casas, ele conseguiu entrar em algumas casas, mexeu em bens privados, fotografou coisas pessoais das pessoas, isso o Ricardo Salles, principalmente, de uma maneira que, tipo assim, criminosa mesmo, criminosa. Isso sim é crime, tá? Isso é invasão, tá? O que eles fazem é ocupação. O que esses caras fizeram foi invasão. A diferença é muito clara agora, né? Não tem nem como deixar assim de uma maneira que não vá passar percebido, porque isso realmente ele não configura só uma falta de respeito que é, por exemplo, a gente tem o Ricardo Salles ali, é uma falta de respeito com a pessoa, com a população mesmo. Sim. Mas isso que eles fizeram, e já passa da falta de respeito justamente para ilegalidade mesmo, para ações ilegais. E o pior é você ver a truculência e as justificativas que eles usam para fazer uma parada dessa. Tipo, como assim vocês invadiram para não ter ninguém em casa? Meu irmão, vocês foram lá numa segunda tarde. Velho. Vocês foram lá numa segunda tarde, o trabalhador trabalha na segunda tarde. Se você não trabalha, problema seu.
Não, essa daí foi uma. Esse argumento, esse negócio deles que eles falaram que não tinha ninguém em casa foi uma coisa assim tão. É descolado da realidade de uma maneira assim. Pois é. Mas olha, além disso, eu não poderia deixar, acho que todo mundo aqui, quem acompanha a gente, possivelmente já viu esse vídeo, mas eu não poderia deixar de mostrar. Coloca. Porque professor que se destacou na CPI do MST envia carta a deputada bolsonarista. Mas por que ele se destacou? Deixa eu mostrar aqui o vídeo para vocês. Por isso que a gente está nessa CPI, para desmascarar os crimes e para chegar não só à verdade dos fatos, mas também aqui, realmente, se é para dar terra para as pessoas que elas mereçam efetivamente. Professor, só quer fazer algum comentário da fala? Em respeito à deputada, porque, na verdade, ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria dizer assim, Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, disse que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. A senhora vê isso. É esse o debate que está aqui, né? Eu fico pensando assim, a senhora fala desse povo todo, né? Eu fico pensando, eles aqui assistindo essa reunião, né? Assistindo essa reunião, em função das assembleias que o senhor viu, todo mundo fala, todo mundo... como é que eles representam na cognição deles o civilizado de uma reunião como essa, que discute questão de ordem, que discute o deputado está obstruindo, não sei o quê. São referenciais, né, que significam que o real não é aquilo que existe, mas é a representação que a gente faz do como a gente o vê. Paciência, né? Por isso que há pluralidade de concepções de mundo, né? Ela, por exemplo, ela viu marxismo. O governador viu teologia da libertação, não foi? Eu, por exemplo, nem sou marxista, nem adepto da teologia da libertação, é a teologia do povo, que é do padre Hera, que orienta o padre Francisco. Não vi isso, né? Não vi isso. Mas eu agradeço, deputada. Eu vou mudar meu foco de visão para enxergar essa percepção. Só pedi para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais e não do seu mundo subjetivo. Tá bom, deputada. Não, porque ele me ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. Por favor, né? Com a palavra... Eu acho que tá certo. Cara, isso vai ser um áudio que eu vou gravar e colocar no meu celular assim. Eu acho que a gente deveria criar alguns áudios de sonoplastia, sabe? Podemos deixar um banco de... Podemos deixar Fábio Dino, do eu professor. Acho. Eu já vi esse vídeo diversas vezes, tá? Eu vi esse vídeo ao longo da semana diversas vezes, mas tem duas partes que eu sempre me pego rindo. Que é a cara dela quando ele tá falando no meio do rolê, que mostra só a cara dela, ela tá tipo... ela tá travada, você viu que deu tela azul, tá ligado? E quando mostra essa parte aqui, eu vou botar de novo, só pra...
Se liga o cara que tá do lado dela. Morrendo de rir. Essas são as duas partes que eu gosto mesmo. E assim, mereceu, né, Carolina de Tony? Vai te fuder. Aliás, ela também tava lá invadindo casa, tá? Ela também era uma das que tava lá invadindo casa. Inclusive, tomou outro ré do carinha, do assentado que tava lá. Que ela não foi só com o negócio, ela foi com uma moça, uma mulher, que se intitula dona de uma terra que não é dela. Tá? E foi lá pra fazer a galera passar vergonha. E aí... Essa CPI da MST tá sendo um negócio de travar aqui, viu? Essa CPI da MST, ela é uma CPI justamente para tentar trazer holofotes para a galera de extrema direita, porque isso não tem nenhuma coisa assim... Cara, é aquele negócio que não vai produzir materialidade nenhuma, gente. Existe uma coisa chamada no Brasil... Primeiro, qual é a função de uma CPI? Investigação parlamentar para tentativa de chegada em algum crime que tenha sido ocorrido. Certo. Eles estão argumentando que o crime é o quê? O MST existir? Isso. Eles tentam argumentar isso. E eles tentam argumentar que a invasão de terra é crime. Só que o próprio STF já falou que o uso de ocupação para trazer a atenção do poder público para a efetivação de uma lei, ela é justa e necessária. Então a gente já tem até o próprio STF se colocando acerca desse assunto. Então aquele negócio, sabe? Que é uma CPI não para gerar fatos, não para gerar um relatório, não vai gerar nada. Ele é simplesmente para gerar factoides, cortes de Instagram para determinados políticos tentarem se crescer. Por exemplo, como o Salles, que estava tentando disputar a Prefeitura de São Paulo e levou uma rasteira do próprio partido. Tem mais que se fuder mesmo. Mas assim, o que mais impressiona é que ninguém vai sair preso, processado desse negócio, não. Pode mesmo. O cara, só porque é deputado, pode chegar e invadir a casa do outro. Eu posso estar aqui em casa e entrar um deputado pela porta? Tá ligado? Porque se isso puder acontecer, eu vou mudar meu pensamento sobre ser a favor ou não de armas. A Sâmia Bonfim, ela já entrou no Ministério Público Federal com um pedido de investigação sobre o que houve, justamente para a criminalização desses atos que houveram, tá? Então, agora é só esperar para ver se realmente o Ministério Público Federal vai fazer alguma coisa, ou se eles vão ser lenientes e também vão ocorrer pelo crime de inação, que o crime de inação também é um crime. Né? Quando você é um órgão que é justamente investigação e você não toma nenhuma ação, que é o caso, inclusive, do que a gente falou da semana passada, da procuradora que está a juíza que está lá no 13ª Vara de Curitiba, a Gabriela Hardt, ela está sendo justamente investigada de inação, no caso lá que a gente do Tony Garcia, né? Então, isso também se aplica ao Ministério Público, que quando ele chega e recebe uma acusação dessa e ele não faz nada, ele pode ser acusado de inação também. E aí a gente vê mais pra frente se vira pizza ou não, mas gostaria muito que não. Bom, ainda falando de CPI, agora vamos pular para a CPMI do 8 de janeiro. Por quê? Porque ex-diretor da PRF será o primeiro a depor na CPMI do 8 de janeiro. A relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, também confirmou a oitiva de bolsonarista envolvido em atentado no DF, o caso do aeroporto. Agora sim, só uma atualizaçãozinha. Os advogados do Mauro Cid estavam entrando em pedido, porque ele também foi pedido para ir lá, eles estavam entrando em pedido para ele não depor. Tá. Vamos lá. A gente tem
O ex-ministro de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que estava preso, já foi convocado. O tenente-coronel Mauro Cid, que foi o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que está preso, que teve agora o seu celular apreendido com a minuta do golpe, inclusive com, nessa minuta do golpe, com um documento de um ex-ministro do STF chamado Ives Gandra, que daria suporte à teoria deles de o exército ser um poder moderador. Tem o ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional, GSI, né? O Augusto Heleno também foi convocado, tá? O ex-ministro de Defesa, Braga Neto, também foi convocado, tá bom? E aí a gente vê vários nomes que são daquela cúpula bem o máximo que existe de cúpula bolsonarista que você pode ver. É isso, é aqueles caras que são bolsonaristas mesmo, sabe? Esses aí são daqueles ali que tem o autógrafo de Bolsonaro na cueca que sai todo dia. Nesse nível de bolsonarismo que a gente tá falando. E quando a gente vai colocar o ex-diretor da PRF, que é um dos caras também muito importantes, a gente tá falando desse cara aí, esse cara foi quem justamente autorizou e viabilizou a parada, a tentativa justamente de fazer com que pessoas nordestinas não votassem para tentar diminuir a votação de Lula, para ver se o Bolsonaro tinha alguma chance no segundo turno. Então, eles já estão aqui colocando que essa CPMI, justamente, ela não vai investigar simplesmente o dia 8 de janeiro, e sim todo o arcabouço que fez para chegar lá e até o dia 8, né? E viabilizou aquela palhaçada que a gente viu golpista lá no dia 8 de janeiro, com quebração da nossa capital inteira. E isso aí, nossa, gerou essa semana uma discussão infindável. Porque, para fazer a galera entender que não adianta falar só sobre. Porque a extrema-direita, né, aquele pessoal bom, eles estão querendo falar só sobre os casos isolados do 8 de janeiro. E a gente sabe que isso não adianta de nada. Não vai conseguir investigar nada, não vai gerar nada. Vai ser mais uma CPI do MST. E aí, inclusive, era o que eles estão. Era a tentativa, Pão, que eles estavam tentando colocar justamente no julgamento do STF, tá? Eles queriam que fosse julgado individualmente cada um manifestante que foi para lá no dia 8 de janeiro. E aí os ministros do STF falaram: não, vamos fazer julgamentos em bloco. Você é corno que eu vou fazer 400 julgamentos aqui? Só porque 400? Você quer? Só porque você quer? Vai se fuder, meu irmão. A estratégia era essa, justamente porque o povo não ia conseguir, não ia ter como. Ia ser justamente inviabilizar um processo para deixar ele de maneira que fosse materialmente impossível de você conseguir fazer uma análise profunda. E você colocar a individualização da culpa em cada um daqueles manifestantes que foram lá e ninguém que arquitetou o plano. Não, ninguém arquitetou, foi espontâneo. 400 pessoas que pegaram ônibus espontaneamente. Em lugares diferentes do Brasil. Entraram todos para Brasília espontaneamente, ficaram acampados espontaneamente. Tudo espontâneo. Tudo. Mas agora, ainda aproveitando que estamos falando sobre a CPMI do 8 de janeiro, tem uma figura da CPMI do 8 de janeiro que essa semana apareceu mais do que as outras. E não foi nem por vamos dizer, um discurso errado na CPI. Não. O que aconteceu? Polícia Federal faz buscas em gabinete e endereços do senador Marcos Duval, o conhecido Manja. E aí, é só uma coisa, Pão. Sim. No dia do aniversário dele. O que, como a gente falou, tá vendo? Eu tenho uma suspeita. Uma suspeita. Que alguém tá ouvindo a gente, assim, alguém de cima, tá ligado? Alguém da cúpula. Porque você comentou sobre isso no programa passado. Tipo, poxa, a gente podia aproveitar essas datas,
sabe? Como o dia do meio ambiente, que a gente puniu a galera dos madeireiros, a gente podia punir as galera nas datas certas. E, porra, essa busca nos gabinetes e endereços do Vaval, no dia do aniversário dele, eu acho que foi encaixou, sabe? Foi coincidência? Não sei. Foi previsão do Bom Dia? Não sei. Eu acho que é mais possível que alguém esteja ouvindo a gente. Cara, não, seria uma coisa Inclusive, assim... se você tiver, obrigado. Tá? Obrigado mesmo. Ai, velho, sinceramente, eu só fiquei muito feliz com essa notícia. Foi uma notícia que me deixou muito, muito feliz comigo mesmo. Aquele negócio que dá a felicidade instantânea que bate no coração da pessoa. E aí a gente já vê, inclusive, notícias que o Podemos não vai fazer nenhuma manifestação, nenhum jogo político para tentar salvar o mandato do Marcos Duval, porque se ele for cassado, até porque não tem como, né? Tá difícil. E se ele for caçado, não vai ser problema para eles. Eles vão chegar lá e vão manter os votos. E eles vão o quê? Simplesmente colocar o próximo da lista do próprio Podemos. E aí eles vão fazer o quê? Só vão queimar um cara que tá completamente queimado por ser manja-rola. Inclusive, velho, imagina o trabalho. Na CPMI, teve uma cena na CPMI que ele chegou lá e começou a falar alguma asneira. Aí chegou um deputado que olhou assim e falou pra ele: senador, o senhor manja de várias coisas, mas disso aqui você não manja, não. O senhor manja de outras coisas, senador. Mas olha, inclusive, imagina, velho, o trabalho hercúleo da galera que tá na PF, que vai fazer a investigação dos pendrives do Marcos Duval. Imagina a quantidade de foto do Dino de sunga que eles vão ter que ver. Não, Porra, vão ter que ser pago a mais, bicho, pra poder ter um negocinho desse, uma folga, um negócio, porque, porra! Velho! E o pior que é o seguinte, esse cara era filha da puta, sabe? O que ele fazia? Ele já previa que o celular dele ia ser preso em algum momento, apreendido. O que ele tava fazendo? Ele chegava lá e ele mandava mensagens pra outras pessoas: obrigado pela reunião que a gente teve ontem, mas o filho da puta não tinha tido reunião com ninguém no dia anterior. Só pra gerar álibi falso. E aí, pra gerar um álibi falso, tanto que o povo já sabia disso, já conhecia esse hábito dele, que fez, inclusive, com que essas mensagens nem eram respondidas, tá bom? E por que ele teve a sua busca e apreensão nos endereços ligados ao senador, você sabe, Pão? Não, por quê? Porque algum tempo atrás ele falou que ele, junto com um marombado que arrancou a placa de Marielle, o presidente da República e tudo mais, tinham se articulado para fazer com que para tentar gravar um ministro do Supremo Tribunal Federal falando alguma besteira para tentar colocar Bolsonaro de novo no páreo. Lembro disso. Ou seja, para tentar ele falando com todas as letras que fez isso para tentar dar um golpe de Estado. E aí depois ele veio na mesma mídia, quando ele foi desmentido por todas as provas, ele falou que ele utilizou da retórica para tentar fazer com que o jogo virasse politicamente. Então ele foi pra mídia para inventar uma mentira. É isso, gente. Vai. É isso. Marcos Duval. Já vai tarde, meu querido. Já vai tarde. E tomara que vá mesmo, porque, porra... Pede ajuda pra SWAT. Pede ajuda pra SWAT, vai. E olha, cara, vamos... Não é por nada não, peraí. Por favor. Velho. Que bosta é essa, velho? Podemos, a gente tem Marcos Duval, a gente tem Dallagnol, a gente teria o Moro como pré-candidato. Caraca, velho. Podemos fazer merda, isso que quer dizer a sigla. Será tá que ligado? fica alguém? Porra. Olha, eu acho que... A Zambelli foi pra lá também? Eu acho que ruim com eles, muito melhor sem eles.
Com toda certeza. Mas bora lá, bora. Mas agora É que eu pensei que, pô, a gente falou tanto no Podemos. Mas tá certo, tá certo. Foi bizarro mesmo. Agora vamos pra última, que assim... Aí foi uma outra lacrada bonita, tá? A última. Ela é importante, ela merecia estar aqui. Não. Ela tá aqui só porque... temos um sonho. Luísa Trajano pede que Campos Neto sinalize redução de juros. Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza defendeu que a Selic alta prejudica o pequeno empresário. E aí ela deu-lhe uma comida de rabo. Ela deu-lhe uma comida de rabo, tá? A Luísa Trajano... Quer que eu ponha o vídeo aqui? Bota, é importante. Bom, eu quero falar com o presidente. Então, vamos, a Luísa quer Bom, fazer presidente, você sabe que a minha luta está sendo grande em todo lugar que eu estou indo, você deve estar recebendo recado. Sim. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Talvez mais perto, peraí. O que eu sinto, tecnicamente, eu sabia dessas explicações, lógico, muito mais profundas que você deu, porque eu estou recebendo ela todos os dias. Mas você sabe também que entre a realidade e a teoria tem um buraco grande. Eu estou vindo de seminários latinos em Madrid, em Nova York, agora, e o nosso juro é criticado em todo lugar. Mas primeiro eu quero te cumprimentar pelo Pix. Eu nunca vi nada tão bom na minha vida. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Eu acho que o Pix, quando eu uso, eu fico maravilhada e fico mandando muita energia positiva para você, assim como eu mando negativa do juro. Então, eu queria te pedir que a nossa realidade é diferente. O varejo, ele puxa tudo, ele puxa a indústria, ele puxa a construção, ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Nem sempre, não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos há 2 anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, se eu estou defendendo, é por causa da pequena e média empresa. Se você olhar nosso balanço da nossa empresa, nós temos dívida a longo prazo, apesar que o lucro, quando você joga, você falou, respondeu o Marcelo, mas você joga o juro que tem. A despesa financeira subiu para 32% de qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso. Ainda vem efeito americana, vem efeito... Durante a pandemia, o mercado vendeu muito. Pós a pandemia é outra realidade. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juro. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim. Vocês aplaudem que todo mundo nos bastidores falou a mesma coisa. Agora vocês falam isso, a maioria. A maioria. Então, assim, foi a maioria. Então, eu estou te pedindo, a pequena e média, eu convivo há 7 anos, sou voluntária, eu dei 600 lives na pandemia, o que vocês fizeram de medidas provisórias, eu até te falei na época, eu coloquei o que e como, foram muito, muito bem feitas, ela não está aguentando. Uma coisa é dentro de uma sala, a gente pensar tecnicamente, que eu acho muito bom e tem que ser. Outra coisa é a realidade. Não está aguentando, presidente. Eu estou te falando, já te liguei várias vezes quando era para discutir coisas, eu estou te falando. E eu vou continuar batendo isso, porque não tem como. Se você não der um sinal, nós não vamos aguentar. Nós não vamos, o que eu estou falando, e vai virar uma empresa sem varejo. Quantas lojas aqui já foram fechadas? Quantas pessoas já foram mandadas embora? A desigualdade social é muito grande. Ela tem que vir com ajuda, mas o que gera é emprego. É o emprego que salva as pessoas. Então, eu queria te pedir, em nome dos brasileiros, para você dar um sinal de abaixar isso, mas não é 0,25, não, que é muito pouco. Você dá um pouquinho mais. Obrigada. Arcádico, arrombado, não vou nem deixar ele falar. Bom, vamos lá, porque assim... Tá certa. Tá aí um dos poucos momentos que a gente pode dizer que temos uma bilionária que tem razão. Não, apesar de ter apesar dos motivos que ela usou, é porque tadinha da pequena e média empresa. O caralho, ela tá perdendo dinheiro. Esse é o ponto. Também. Esse é o ponto. Mas e ainda no final ela chegou lá e deu-lhe uma comida de rabo nos outros empresários que estavam lá. E vocês tudo aqui me aplaudem porque no bastidor está todo mundo concordando comigo, agora vai falar na frente dele também. Exato. E ela comentou um negócio que a gente não trouxe na pauta, porque... Gente, até a Fiesp já tá pedindo pra essa porra dos juros baixarem, cara.
Tá. Já não dá mais, bicho. Tá impossível. E o problema que eu olho essa notícia, o que me deixa um pouquinho chateado é que eu olho essa notícia e faço, tá. Daí. O cara continua lá, continua de boa, continua tranquilo, o juros vai continuar alto. A gente ainda tem a porra do calabouço do Haddad. E aí? Tá ligado? É. Tá faltando alguma movimentação nessa área sim, pra ontem. Infelizmente, só quem pode tirar ele de lá é o Congresso, né? E aí o Congresso... o Congresso. Mas é isso, minha gente. O programa hoje foi bem mais tranquilo, bem mais light. Vou trazer para vocês, vou começar inclusive com o Pão aqui, pra gente fazer um programa um pouquinho mais dedicado também a gente falar sobre a outra CPI que tá rolando, na verdade estão rolando várias CPIs, né? Mas tem uma outra que ela pode ser que dê algum desfecho interessante também, que é a CPI das Americanas, tá? Em qual a gente vai ter bilionário, não milionário, mas bilionário sendo investigado. E esse a gente vai precisar de ter um pouquinho de tempo a mais para poder ler mais um pouquinho, para trazer as coisas direitinho para vocês. Mas eu te garanto a todos vocês que a gente vai vir com isso o quanto antes para vocês, para explicar direitinho o que tá rolando lá. Além beleza? de ter um pouquinho mais de materialidade também, né? Deixar juntar um pouquinho mais de materialidade pra gente ter mais o que falar. Pra não começar, a gente sabe a teoria que vai ser assim, mas... E aí? Não, né? ia explicar tudinho, quem são, onde estavam, o que aconteceu, por que está sendo investigado, qual que são as pessoas que vão ser ouvidas, o porquê que essas pessoas vão ser ouvidas. Então a gente vai organizar isso, porque essa também tem uma outra coisa que a gente pode estar visualizando pela primeira vez na história, que é talvez um bilionário sendo investigado realmente, né? Então... Já pensou, pela primeira vez na história a gente consegue ver um bilionário preso? Pois é. Preso. É por isso que eu tô falando, esse a gente vai... É um sonho, mas... É um sonho, we have a dream. Mas por isso que eu tô falando, a gente vai se dedicar um pouquinho, vamos ter que estudar pra gente trazer de uma coisa daquele jeito que tenha um conteúdo mais denso, mas só que seja bem explicado, de uma maneira que vocês fiquem por dentro. E que vocês possam conversar depois tá... sobre, passar informação, conversar com outras pessoas, trocar essa ideia, difundir isso. Mas é isso, é um compromisso que a gente vai estar trazendo para vocês no quanto antes possível, assim que a gente conseguir ter uma materialidade um pouco maior, alguns fatos mais concretos e a gente conseguir gravar isso, mas em breve a gente já vai ter alguma coisa especial focada para isso, como a gente teve alguns outros programas um pouco mais focados em algumas coisas, como a gente teve, por exemplo, falando de Curitiba ou coisa do tipo. Vamos dedicar uma meia horinha para explicar o que está acontecendo nessa CPI das Americanas, tá bom, gente? E é isso, gente. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, tá? Obrigado mesmo, de verdade. E é isso. Voltamos semana que vem. E até lá, cuidem dos seus, cuidem dos próximos. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.